Estamos de volta, segundo bloco do Código Aberto. Nós estamos numa conversa sobre Apocalipse capítulo 13, um dos capítulos mais, talvez, temidos ou menos entendidos também da Bíblia. É um capítulo onde aparece algo que talvez você já tenha ouvido. Se você ainda não leu na Bíblia, com certeza você já ouviu falar sobre a besta, sobre a marca da besta. E nós estamos estudando exatamente os aspectos que envolvem essas duas bestas que aparecem em Apocalipse capítulo 13. Uma besta que vem do mar e uma besta que vem da terra. E a gente está tentando entender um pouquinho mais o que isso significa e as implicações disso para o fim. Sobre a besta que vem do mar, e aí a gente saiu do último bloco falando sobre essa questão da gente ir um pouquinho mais profundo, né? A Janine falou da gente não ser raso e a gente precisa estudar e ir a fundo. Então, para a gente ir um pouquinho mais a fundo, sobre essa besta que surge do mar, é dito sobre ela que ela sofre uma ferida mortal, da mesma maneira como aparece lá em Daniel capítulo 7, que aparece um chifre pequeno, que também simboliza o mesmo poder, e esse chifre pequeno também é ferido. Só que é dito que ele sofre uma ferida. O que significa isso? O que significa dizer que essa besta que surge do mar, ela sofreu essa ferida? E como isso também ajuda a gente a identificar de uma forma um pouquinho mais objetiva qual é esse poder? É simples. Não tanto, mas dá para entender facilmente. É simples, mas não é fácil. Isso. O chifre pequeno lá de Daniel também aparece no período do Império Romano. A besta que surge do mar, que é o poder religioso de Roma, olhando na história, você percebe nitidamente, na época do imperador Justiniano, ano 538, havia várias sedes da religião romana, que era o cristianismo, mas aí houve um movimento ali do imperador Justiniano para centralizar tudo em Roma, né? Então, o bispo de Roma, ele ganhou autoridade. Agora, ali é a sede. E, a partir dali, a religião romana, ela dominou. Aí veio o iluminismo, veio a reforma protestante. Isso foi quebrando um pouco essa influência, mas o auge foi na Revolução Francesa, com a ascensão, depois de Napoleão, foi o fundo do poço quando o líder da Igreja Romana chegou a ser preso pelos soldados ali franceses, né? E isso foi a ferida mortal. O mundo ficou maravilhado, ou admirado, né? Não maravilhado, mas admirado, assombrado no caso, né? De como que um poder que predominou por tantos séculos, de repente, caiu. Só que essa ferida foi sarada. E aí sim o mundo ficou maravilhado, né? Ou seja, essa influência que a religião romana teve na história e que por um breve período perdeu, voltou depois com força total. Então, a gente pode dizer que essa ferida já foi curada. É um processo a cura, né? Está sendo curada. Junto com essa cura, aí não dá para explicar a cura sem mencionar a besta que surge da terra, porque surge nesse período. Ou seja, durante a ferida da primeira besta, já surge a outra besta. E o processo de cura faz parte desse surgimento, né? Porque ela aponta para a primeira besta e faz o povo adorar a primeira besta. Quando você olha símbolo por símbolo e começa a fazer essa contrafação, a besta que sobe do mar e sobe da terra, se no mar águas tem a ver com muitos povos, muitas pessoas, então, logicamente, se surge da terra é o contrário, da onde não tinham pessoas. Então, a gente começa ali a perceber que são lugares geográficos diferentes, continentes diferentes. A gente, estudando um pouco da história, a gente percebe que houve uma migração do velho mundo para o novo mundo. Então, a gente começa a colocar a história e a Bíblia juntas e ver que elas se completam. E é maravilhoso, porque se encaixa perfeitamente. Quando você conta os 1.260 anos a partir de 538, você chega a 1798, que é exatamente o ano, né, em que a Revolução Francesa, a ascensão de Napoleão, deu um golpe ali, feriu o poder religioso de Roma, que é o mesmo período em que surge no Novo Mundo os Estados Unidos da América, né? Que preenche perfeitamente a descrição da besta que emerge da terra, que fala como um cordeiro, mas na verdade parece o cordeiro, mas na verdade fala como um dragão, né?
É interessante como que a história comprova a profecia, e aí, quando essa besta é ferida de morte, você chegou a perguntar se essa ferida já foi sarada, e o pastor disse que é um processo. A credibilidade que meio que acaba com essa ferida, porque toda uma nação acreditava nessa besta e adorava essa besta e dava créditos a essa besta. E aí, quando ela é ferida de morte pela Revolução Francesa, quando acontece essa ferida, precisa de um processo para que essa credibilidade volte. Só que precisa de um processo de algo que tenha mais credibilidade do que essa primeira besta, porque essa primeira besta perdeu a credibilidade quando foi ferida de morte. Ainda que ela tenha passado por um processo de cura, precisa de algo com maior credibilidade, com maior influência, que venha dar créditos para essa primeira besta. É curioso que são dois movimentos meio que simultâneos ali, né? A ferida e o surgimento, a ferida da primeira besta e o surgimento da besta da terra. Como a Lê mencionou, os Estados Unidos surgiram fruto da busca por uma liberdade religiosa. Eram pessoas religiosas, né, os puritanos, os pais puritanos, procurando um lugar para viverem a sua religião livremente, e tal. Ou seja, o começo é de cordeiro. Maravilhoso. Né? É maravilhoso. Mas daqui a pouco, na descrição bíblica, começa a falar como dragão, começa a oprimir politicamente, começa a oprimir economicamente, né? Então a gente tem que, no começo do surgimento, no surgimento da besta da terra, é muito nítida essa característica de cordeiro. Daqui a pouco conquista um pouquinho de influência e já começa a falar como dragão. Até porque os Estados Unidos, falando um pouco dos Estados Unidos, olhando as leis civis dos Estados Unidos, ele prega a liberdade religiosa, né? E um dia isso vai acabar, porque quando esses dois poderes, o espiritual, o religioso e o político se unirem, aí é como se eles fossem comandar, né? Comandar o mundo. A independência dos Estados Unidos, se não me engano, foi em 1776, 78, não me lembro exatamente agora, mas é o período em que a ferida da primeira besta vem, né? E a independência e a Constituição norte-americana preza muito pela liberdade individual, liberdade de consciência, liberdade de crença. E é irônico você imaginar que isso um dia vai se inverter completamente nesse poder que começou como uma busca pela... E nós já estamos vendo essas mudanças aos poucos, né? E que isso comprova que realmente nós estamos nos últimos tempos. E pode falar, Laura. Só falando sobre a parte econômica, porque a gente reconhece os Estados Unidos como uma grande potência mundial, mas falando sobre a parte econômica, nem falando sobre a grande queda da Bolsa de Valores, que causou a Grande Depressão. Meses atrás, a Bolsa de Valores de Nova York teve uma pequena queda. E quando acontece isso, o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, tende a aumentar um pouquinho os juros. E assim que aconteceu isso, especuladores do mundo inteiro começaram a tirar os investimentos em outros países para colocar nos Estados Unidos. E eu fui pesquisar um pouco por que acontece essa fuga de capital. E essa fuga de capital acontece porque, mesmo que tenha subido, mesmo que tenha a chance de subir um pouquinho os juros dos Estados Unidos, é uma das economias mais estáveis do planeta. Então, todas as outras economias dependem dos Estados Unidos. E é interessante como uma pequena queda na Bolsa de Valores numa terça-feira qualquer, que pode ocasionar um aumento dos juros, e daí todo mundo, todos os investidores falam assim, não, eu vou tirar meus investimentos de bolsas de valores de outros lugares, vou vender minhas ações e vou comprar ações nos Estados Unidos, porque é uma economia que gera estabilidade, é uma política que gera estabilidade. E aí comprova a potência que é os Estados Unidos hoje. Mas e aí fica interessante uma coisa também, que é importante, talvez a gente volte a isso em outros momentos ainda, mas que é essa união que todo tempo acontece, a gente olha historicamente com muita frequência, um poder religioso, ele se une a um poder civil, a um poder político para ganhar força, o poder político abraça um poder religioso também para ganhar poder, e parece que a gente vai passando e a história vai se repetindo e nunca dá certo. É por isso que um dos pilares, um dos pontos em que os protestantes se firmaram, pelo menos uma boa parte dos protestantes, é a separação entre igreja e Estado. Isso é inegociável, né? Nós, como herdeiros da reforma radical protestante, isso é inegociável. Não se mistura o poder religioso com o poder político, porque isso, historicamente, sempre
resultou em opressão, em perseguição. E quando você estuda a história da forma que a gente está expondo aqui, você percebe essa relação íntima entre a política e a religião. Um país que nasce com princípios baseados em fé, tem toda uma moldura espiritual ali envolvida, né? Você vê que um pouquinho mais adiante, ali por volta de 1840, começam a surgir várias religiões ali. Você vê as grandes religiões tradicionais, as denominações até que a gente tem aqui no Brasil, que vieram justamente desse período. Ou seja, você percebe que é um país que tem, além desse poder econômico, tem também, foi o berço espiritual para o Ocidente. A gente tem passado por um momento de ceticismo muito grande, tanto político quanto religioso. E, talvez principalmente político. As pessoas não acreditam muito nos políticos. As pessoas não acreditam que eles podem cumprir o que prometem. Por outro lado, tem o ceticismo religioso das pessoas terem se cansado de muitos líderes religiosos terem se aproveitado da vulnerabilidade. Embora Deus peça para a gente um culto racional, muitos religiosos são movidos só pelo coração e vão cegamente. E aí a união desses dois poderes, o político e o religioso, faz um movimento muito forte, porque aproveita a vulnerabilidade de muita gente que vai pelo coração, que não vai pelo racional, porque é movido pela fé e vai cegamente atrás de líderes religiosos e pelo poder político daqueles que acreditam que economias e políticas bem fundamentadas vão trazer aquele governo utópico que a gente falou que não consegue entrar em vigor nunca. Uhum. Grande prova disso é que quando você olha a própria Europa, você vê um número muito grande de ateus. Muito maior do que o que a gente encontra aqui para o lado da América, né? O próprio Brasil é o país onde você encontra o maior número de adventistas, o maior número enfim, se você olhar cada religião, você vai ver que é onde as coisas estão acontecendo no momento. A descrição aqui de Apocalipse 13 sobre os Estados Unidos, já falando mais claramente, no versículo 13 diz assim: opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. E o objetivo é, versículo 14, seduzir os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que ela faz. Então, aqui há uma recordação do que aconteceu lá no Antigo Testamento, no Monte Carmelo, né, com Elias e os profetas de Baal. Houve ali um grande conflito entre o bem e o mal, entre o Deus verdadeiro e os falsos deuses. Fogo desceu do céu. Aqui é uma simulação também do que aconteceu em Atos 2. Né? Fogo veio, né? E o fogo desce sempre como atestado da presença de Deus, né? De Deus. O Deus verdadeiro responde com fogo, o Espírito Santo em verdade responde com fogo. Isso, e aí essa besta da terra faz isso acontecer e seduz os habitantes, mas o objetivo, e isso para a gente é difícil de entender agora, porque a profecia ainda não se cumpriu, o objetivo é fazer com que os habitantes da terra adorem a imagem da outra besta. Veja só, a gente está falando de um poder religioso romano, poder político e econômico dos Estados Unidos, que é a maior nação protestante do mundo. Hoje, olhando assim, a gente fala assim, isso é meio difícil de acontecer, né? Uma nação protestante, uma religião romana, parece que não combina muito. É por isso, meus amigos, que a gente tem que confiar na palavra. É difícil humanamente falando, mas vai acontecer. Mas era difícil pensar, por exemplo, que um líder, que um general persa traria a libertação para o povo de Israel. Sim. E predito com o nome, acontece exatamente isso. E é muito difícil você, no século XIX, ler esse texto e falar assim, não, os Estados Unidos não vai fazer isso. O que eram os Estados Unidos ali quando surgiu no século XVIII, aliás, não era praticamente nada, né? Não tinha influência nenhuma. E muitos já entendiam que se tratava dos Estados Unidos naquela época. Essas pessoas que entendiam assim eram zombadas. Hoje, se eles estivessem aqui, eles olhariam para todo mundo que zombou e falou, eu avisei, né? Que na verdade a profecia avisou. Né? Isso mostra que Deus, apesar de ser um Deus racional também, ele nem sempre segue a lógica. Mas mesmo assim, não seguindo a nossa lógica humana, existe uma lógica divina que é realmente esse enredo do grande conflito que nós estamos vivendo. E é uma lógica interessante falar disso, dessa falta de lógica, porque tanto Deus prevê
caminhos muito obscuros pelos quais Satanás vai conduzir as coisas também, né? Porque Satanás acaba indo por caminhos também pouco lógicos para confundir, para pegar de forma inesperada. E Deus, então, sabendo esses caminhos, ele mostra, ó, vai ser por caminhos estranhos, por caminhos diferentes, mas vai acontecer, está aqui, está descrito o caminho. Nós vamos... O Ale, daqui a pouco você fala, tá, Ale? Você viu que você está precisando falar alguma coisa, a gente vai continuar porque a nossa conversa ainda tem alguns desdobramentos, mas a gente precisa ir para o intervalo e a gente volta daqui a pouco no terceiro bloco do Código Aberto para finalizar a nossa conversa sobre Apocalipse capítulo 13. Fica por aí, a gente volta já já.